Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e vamos aqui dar continuidade à leitura do segundo livro dos Reis. Estamos no capítulo 18. Antes da gente iniciar, por favor, eu peço a você que assista o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais e preste atenção aí para que você possa fazer um comentário de alguma parte da leitura que te marcou aí, tá bom? Vamos lá então. Oitava parte, fim do reino de Judá, capítulo 18. Ezequias em Judá, reforma político-religiosa. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do rei Oséias, filho de Ela, rei de Israel. Ele tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que o Senhor aprova, seguindo em tudo o seu antepassado Davi. Ele acabou com os lugares altos, quebrou as estelas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou também a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas ainda queimavam incenso diante dela. Eles a chamavam de Noestã. Ezequias pôs sua confiança no Senhor, o Deus de Israel. Tanto antes como depois, não existiu nenhum rei em Judá que pudesse ser comparado a ele. Permaneceu fiel ao Senhor e nunca se afastou dele, observando os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor esteve com ele, por isso ele teve êxito em tudo o que fez. Ele se revoltou contra o rei da Assíria e não ficou submisso. Derrotou os filisteus até Gaza, devastando o território deles, tanto as torres de vigia como as cidades fortificadas. Queda de Samaria. No quarto ano do reinado de Ezequias e sétimo de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanassar, rei da Assíria, atacou e cercou Samaria. Após 3 anos, tomou a cidade. Samaria foi conquistada no 6º ano de Ezequias e 9º ano de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou os israelitas para a Assíria e os levou para Hala, para as margens do Habor, rio de Gozã, e para as cidades da Média. Isso porque os israelitas não obedeceram ao Senhor seu Deus e transgrediram sua aliança. Eles não ouviram nem praticaram tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia lhe ordenado. Reforma interrompida. No ano 14 do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Assíria, que estava em Laquis: cometi um erro. Não me ataque. Eu aceitarei as condições que você me impuser. O rei da Assíria exigiu que Ezequias, rei de Judá, pagasse uma taxa de 10 toneladas de prata e 1.000 quilos de ouro. Então, Ezequias entregou toda a prata que havia no templo do Senhor e no tesouro do palácio real. Mandou também tirar o ouro com que Osias, rei de Judá, havia revestido as portas e os batentes do santuário do Senhor e o entregou ao rei da Assíria. Um desafio ao Senhor. De Laquis, o rei da Assíria mandou o chefe do exército, o chefe dos funcionários e o chefe dos copeiros para que fossem com forte destacamento até Jerusalém, até o rei Ezequias. Eles chegaram a Jerusalém e passaram perto do canal que leva água para o reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Chamaram o rei. Então saíram ao encontro deles Eliacim, filho de Elcias, administrador do palácio, o escrivão Sobna e o secretário Joaé, filho de Asaf. O chefe dos copeiros então lhes falou: digam a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Assíria: onde está o fundamento da sua confiança? Você está pensando que estratégia e valentia militares são questão de palavras. Em que você está se apoiando para resistir diante de mim? Você confia no Egito,
nesse bambu rachado que penetra e fura a mão de quem nele se apoia. O faraó, rei do Egito, é isso para quem nele confia. Talvez você responda: nós colocamos nossa confiança no Senhor, nosso Deus. Mas não foi você mesmo, Ezequias, que destruiu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo ao povo de Judá e de Jerusalém: somente diante do altar que está em Jerusalém é que vocês devem adorar? Pois bem, faça uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você encontrar cavaleiros para montá-los. Como é que você vai conseguir derrotar um só dos menores servos do meu senhor? Você colocou sua confiança no Egito para ter carros e cavaleiros. Você pensa que foi sem o consentimento do Senhor e que eu ataquei esse lugar para o destruir? Foi o Senhor que me mandou atacar e devastar esse país. Eliacim, filho de Hilcias, Sobna e Joaé pediram ao chefe dos copeiros: fale com os seus servos em aramaico, que nós entendemos. Não fale em hebraico, diante do povo que está nas muralhas. O chefe dos copeiros então respondeu: não foi ao seu rei e a você que o meu senhor mandou dizer essas coisas. Foi primeiro ao povo que está nas muralhas. Ele está condenado, como vocês, a comer as próprias fezes e a beber a própria urina. Então o chefe dos copeiros gritou alto em hebraico: escutem a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim fala o rei: não deixem Ezequias enganá-los, pois ele não poderá livrar vocês de mim. Que Ezequias não leve vocês a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor salvará vocês e que esta cidade não cairá em poder do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim fala o rei da Síria. Façam as pazes comigo, rendam-se, e cada um poderá comer o fruto da sua vinha e da sua figueira, e beber água do próprio poço, até que eu venha e leve vocês para uma terra boa como esta, terra que produz trigo e vinho, terra de pão e videiras, terra de azeite e mel. Assim vocês viverão e não vão morrer. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele está iludindo vocês, dizendo que o Senhor o salvará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar os seus países do poder do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ermate e de Arfade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria do meu poder? De todos os deuses das nações, quem foi que livrou seu país do meu poder para que o Senhor possa salvar Jerusalém? Eles ficaram quietos e não responderam nada, pois o rei tinha ordenado que não dessem nenhuma resposta. Eliacim, filho de Hilcias, administrador do palácio, com o escrivão Sobna e o secretário Joaé, filho de Asaf, foram até o rei Ezequias com as roupas rasgadas e lhe comunicaram as palavras do chefe dos copeiros. Capítulo 19. Ao ouvir a comunicação, o rei Ezequias rasgou a roupa, vestiu-se com um pano de saco e foi ao templo do Senhor. Mandou o administrador do palácio Eliacim com o escrivão Sobna e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram a Isaías: assim fala Ezequias: hoje é dia de angústia, castigo e humilhação. Os filhos estão para nascer e não há força para dar à luz. Tomara que o Senhor seu Deus tenha ouvido todas as palavras do chefe dos copeiros, que o rei da Síria, senhor dele, mandou dizer para insultar o Deus vivo. Tomara que o Senhor seu Deus dê o castigo merecido pelas palavras que ele ouviu. Faça uma prece pelo resto que ainda sobrevive. Os ministros do rei Ezequias se apresentaram a Isaías, e este respondeu-lhes: digam ao Senhor de vocês, assim fala o Senhor: não fique com medo das palavras que ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Vou mandar para ele um espírito. Ao ouvir um boato, ele voltará para seu país, e aí mesmo eu o farei morrer pela espada. Vitória do Senhor. O chefe dos copeiros voltou e encontrou o rei da Síria guerreando contra Libna. É que o chefe dos copeiros tinha ouvido dizer que o rei se retirara de Laquis.
ao receber a notícia de que Taraca, rei da Etiópia, tinha partido para guerrear contra ele. Senaqueribe mandou outros mensageiros a Ezequias comunicando: falem assim a Ezequias, rei de Judá, que o Deus em que você confia não o engane, dizendo que Jerusalém não cairá em poder do rei da Síria. Você mesmo ouviu dizer o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente. Como você poderia escapar? Por acaso os deuses deles libertaram as nações que meus antepassados devastaram? Gozã, Arã, Resef e os edenitas que moravam em Teubassar? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfade, o rei de Lair, de Sefarvaim, de Ana e de Avá? Ezequias pegou a carta da mão dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo, abriu a carta diante do Senhor e rezou: Senhor, Deus de Israel, que te assenta sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina teu ouvido, Senhor, e escuta. Abre teus olhos, Senhor, e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que mandou mensageiros para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor. Os reis da Síria devastaram todos os países e seus territórios. Queimaram todos os deuses, porque não são deuses, mas obras de mãos humanas. São madeira e pedra, e por isso eles conseguiram destruí-los. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos da mão deles, para que todos os reinos do mundo saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escutei o que você me pediu a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele. A virgem capital de Sião despreza e caçoa de você. A cidade de Jerusalém balança a cabeça atrás de você. A quem você insultou e blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e olhou com desprezo? Contra o Santo de Israel. Você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo: com meus numerosos carros subi até o alto dos montes e ao topo do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus mais belos ciprestes. Cheguei ao seu ponto mais alto e ao seu bosque mais fechado. Cavei e bebi as águas estrangeiras, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu nada? Eu decidi isso há muito tempo. Preparei tudo isso em tempos distantes, e agora vou realizar sua missão. Sua missão foi reduzir cidades fortificadas a um montão de ruínas, e os habitantes delas, já sem forças, com a vergonha da derrota, ficaram como a erva do campo, como a grama verdejante, ficaram como o capim do telhado queimado pelo vento leste. Eu sei quando você se levanta e se assenta, quando você entra e quando sai. Por que você se agita contra mim e seu atrevimento chega aos meus ouvidos? Eu vou colocar a minha argola em suas narinas e o meu freio na sua boca. Vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isto será o sinal para você, Ezequias. Neste ano, vocês comerão do que nascer sem plantar. No ano que vem, do que brotar sem semear. Mas no terceiro ano, vocês semearão e colherão. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. O resto da casa de Judá que sobreviver produzirá novas raízes embaixo e novos frutos em cima. Porque de Jerusalém sairá um resto, e do monte Sião os sobreviventes. O zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isso. Portanto, assim diz o Senhor sobre o rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha nela. Não se aproximará com escudo, nem levantará aterro contra ela. Ele voltará por onde veio e não entrará nesta cidade, oráculo do Senhor. Eu protegerei esta cidade e a salvarei pela minha honra e pela honra do meu servo Davi. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. De manhã, ao despertar, só havia cadáveres.
Senaqueribe, rei da Assíria, levantou no acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí ficou. Certo dia ele estava fazendo adoração no templo de Nesroque, seu deus, e seus filhos Adrameleque e Sarazar o mataram à espada e fugiram para o país de Ararat. Seu filho Azaradom reinou em seu lugar. Muito bem. Agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. A gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia. Um beijo no seu coração e tchau.